Nossas boas-vindas a você, conectado nesse momento ao vivo aqui. Nós vamos mais uma vez orar ao Criador do céu, da terra, pela sua direção em mais esse estudo. Eterno nosso Pai, graças te damos pela vida, pelo dom de ter a oportunidade de conhecer a verdade sobre o futuro. Pedimos que nos ilumine quanto aos eventos que vão acontecer durante os 1000 anos do reinado do Messias. Nos ajuda a entender onde será e entender esse período de tempo e especialmente os detalhes que estão contidos nas profecias que muitas vezes passamos por alto e não compreendemos. Perdoa nossas faltas, em nome do Messias e Yahushua te agradecemos. Amém. Queridos, como será o milênio de regeneração da Terra? Nós vamos hoje abordar esse tema porque acontece o seguinte, ou as pessoas são totalmente indiferentes a esse tipo de tema, ou acham que sabem de tudo, não é? Como é o caso de algumas denominações do sistema religioso, entre elas uma que eu já fiz parte. Então, quando nós achamos que sabemos de tudo, é quando nós realmente não temos sabedoria. Mas o sábio é aquele que reconhece que não sabe e busca aprender a verdade. E as escrituras foram escritas para mostrar a queda do homem, o que aconteceu, né, com a entrada do pecado, o plano da salvação para redimir toda a criação das mãos de Ra-Satã, o nosso inimigo, e estabelecer um reino de paz e justiça eternos, certo? Agora, como isso se dará? Que detalhes estão envolvidos neste reino milenar do Messias? Então vamos lá a mais um estudo fascinante dentro das profecias. Nós começamos com Mateus 25:31, narrando a vinda do Messias. Diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Como falei, são os detalhes que devem cativar nossa atenção. Estão nas entrelinhas os mistérios que envolvem o plano da salvação, onde será e quem envolverá, não é, durante esse período milenar que se inicia com a vinda do Messias e com o assentamento dele no trono de sua glória. Bom, quando nós falamos de trono, nós falamos de governo. Nós estamos se referindo aqui ao reinado do Messias e onde será esse trono de glória no qual ele se assentará. Muitas pessoas especulam que isso é no céu, que esse trono de glória é junto do Pai e tantas outras explicações da igreja, onde os santos serão levados para o céu durante um tempo, mas vamos analisar de perto. O Apocalipse 2, 26, 27, numa das promessas às igrejas, o Messias declara: e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, atente, o Messias promete para os seus seguidores que nos últimos dias receberão poder juntamente com ele sobre as nações. Esse poder é um poder, com certeza, de governo, é político, e onde as nações serão regidas com vara de ferro, ou seja, com um governo
rígido, com pulso firme, com um governo de justiça, né, e de juízo. E Mateus 19, 28 traz uma palavrinha, um detalhe, que adiciona propriedade ao entendimento do governo do Messias. Diz, Yahushua disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, veja bem a palavra, regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Então, o período em que o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, como começamos aqui no início, é o período que é também chamado de regeneração. Ou seja, restaurar, regenerar, na verdade, restaurar ao estado original, renovar os céus e renovar a terra. A palavra grega que é usada nas traduções é kainos, quer dizer, é tornar novo novamente. Não é uma criação totalmente nova, sem precedentes, do nada, mas sim regenerar, reconstruir, restaurar. Então fala, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então veja, durante o reinado do Messias, para regenerar, com certeza aqui não se trata de regenerar o céu, porque o céu não precisa ser regenerado, é com certeza se referindo à Terra, esse planeta aqui, é que os 12 discípulos se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É interessante que as 12 tribos de Israel são todos os remanescentes dispersos que serão reunidos na vinda do Messias, onde também esses remanescentes irão julgar, irão ter poder sobre as nações. Bom, eu espero que esse raciocínio esteja claro dentro dos evangelhos, como começamos, e agora nós vamos falar sobre os profetas. Sim, esses profetas, principalmente do chamado Antigo Testamento, né, que é o Taná, as Escrituras, que são amplamente rejeitados por todo o sistema religioso. Graças à famigerada teologia da substituição, que declara que todas as promessas do Eterno, elas foram substituídas para a igreja, os gentios. E que, na verdade, segundo eles, o Eterno rejeitou seu povo Israel, abandonou a sua terra, e ele quebrou sua aliança eterna. Veja só como é perigosa essa teologia. Mas quando você lê atentamente os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, o próprio livro de Salmos, né? As escrituras como um todo, você vai encontrar algo muito diferente que é ensinado em todas as denominações do sistema religioso. Tá? Textos como Isaías, capítulo 11, verso 10 ao 12. Atente. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos. Então nós estamos falando de quem? Quem é a raiz de Jessé, que é pai de Davi? Obviamente, é o Messias. A raiz de Jessé, a descendência de Jessé, que está no Messias, será posta naquele dia por estandarte dos povos. Será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então veja, com certeza isso não está se referindo ao céu, porque será buscado pelos gentios. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Pátros, da Etiópia, de Elã, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Então, mais uma vez, as 12 tribos estão espalhadas por toda a terra, tanto a tribo de Judá como as demais tribos, espalhadas dentre essas nações pagãs.
e elas serão ajuntadas, serão congregadas. Mas note os detalhes posteriores. Você lê, e afasta-se-á a inveja de Efraim. Quando você lê as escrituras, a casa de Israel, ela é formada por dois povos. É o povo de Efraim, efraimitas, que representa todas as 10 tribos, e a tribo de Judá, que é a tribo de Benjamim e Judá, que ficou um só poder nos descendentes de Davi, né? O rei Roboão, filho de Salomão, então dividiu o reino de Israel entre dois reinos, né? E ficou o reino do sul, né? O reino do norte, e aí você tem dois reinos dividindo o povo do Eterno, casa de Israel. E aí diz, e nesse tempo, a inveja de Efraim será afastada, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Né? Por que inveja de Judá? Porque Judá realmente reteve a maior parte dos oráculos do Eterno. Preservou, defendeu a Torá, enquanto os efraimitas, evangélicos, cristãos e todos aqueles que fazem parte de várias denominações cristãs, né, não receberam toda essa luz. Mas nesse tempo não, tudo será restaurado. E também Judá não oprimirá a Efraim. Não haverá mais discórdia entre judeus e cristãos, judeus e gentios. Todos serão um povo só. Essa é a restauração das duas casas prometida. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E Adonai, o Senhor, destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel que subiu da terra do Egito. Muitos pretendem que essa é uma profecia que talvez já tenha se cumprido, ou que não vai se cumprir, porque o Eterno mudou os seus planos. Nem uma coisa, nem outra. O Eterno não muda, sua promessa irá se cumprir, ele não rejeitou o seu povo, não abandonou a sua terra, e ele não quebrou sua aliança, como alguns dizem. Mas ele irá cumprir à risca todas as promessas. Isaías 60, e você vê como o livro de Isaías contém muitas promessas valiosas, e falando desde a primeira vinda do Messias até sua segunda vinda, seu reino e a restauração de todas as coisas. No capítulo 60, está escrito assim, meu irmão: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro, o álamo conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Nós temos várias lições que nós aprendemos desse capítulo de Isaías. Primeira, restarão ainda alguns ímpios durante o reinado do Messias na terra. São nações que serão assoladas, sim, mas os que restarem trarão suas riquezas, e fala que eles se inclinarão e prostrar-se-ão. Eles vão contemplar o reinado glorioso do Messias. Porque onde ele se assentar, Sião, será restaurado. O profeta Zacarias também, no capítulo 14, dá detalhes
maravilhosos sobre essa restauração, como vai aplainar tudo, como vai restaurar, como vai florescer novamente a terra de Canaã, como tudo aquilo será restaurado e a glória estará sobre ela. Cidade do Eterno, Sião, a cidade que detém o seu nome, e Yahushalayim é a cidade do Eterno, Jerusalém, na nossa tradução. Muito bem. Onde entramos que Jerusalém será restaurada. Em Isaías 62, afirma que por amor de Sião não me calarei e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Então veja, não faria sentido se a terra ficasse desolada totalmente, abandonada, como alguns ensinam. Ou que ela ficasse entregue a Satanás e os demônios, totalmente desolada. Não faria sentido, não faria justiça ao que o Eterno está preparando. Os inimigos vão ter, sim, a glória de Jerusalém, do Messias, e dos seus súditos, que serão reis e sacerdotes. Você não reina sobre anjos, sobre o Pai, você reina sobre as nações. É assim que o reino verdadeiro do Messias será implantado, com justiça, com paz, com verdade. Diferente de tudo que Satã promoveu durante 6.000 anos, o 7º milênio de regeneração da terra. É isso que as escrituras nos ensinam. É de restauração. Por isso essa linguagem de Isaías é tremenda, e falando especificamente do lugar onde a profecia se cumpre. Quando os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará, que a boca de Yahweh designará. E serás uma coroa de glória na mão do Eterno, e um diadema real na mão do teu Criador. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, meu prazer está nela, e a tua a casada, porque Iá se agrada de ti, e a tua terra se casará. Então observe bem. O Eterno tem uma promessa não só para os filhos de Israel, tanto os descendentes de Israel dispersos por todas as nações, como somos nós brasileiros, descendentes de israelitas, que foram dispersos, fugiram da perseguição medieval, vieram para o Nordeste, se espalharam pelo Brasil, se espalharam pela Ásia, pelo Oriente, pelas Américas, por todo o mundo. Mas o Eterno tem cuidado e zelo por aquela terra lá, que está lá no Oriente Médio. A terra de Canaã, a terra prometida para os seus filhos, a herança de Davi, a raiz de Jessé. E aqui diz, o meu prazer está nela. O Eterno considera algo aprazível aquele lugar. E a tua terra chamarão de casada, porque o Eterno se agrada de ti, e a tua terra se casará. Então veja, o povo e a terra são um conjunto. O Eterno vai reunir ambas as coisas e vai restaurar isso, e de lá reinará sobre toda a terra. Por isso que o anticristo ele vai tentar fazer isso primeiro, para justamente querer imitar o que o Messias irá fazer durante o reinado milenar. O anticristo se assenta como um restaurador da paz, como alguém que está pretendendo estabelecer um reinado de 1000 anos de paz. Quando, na verdade, o verdadeiro Messias virá com grande poder e glória para realmente executar a justiça verdadeira, o juízo verdadeiro. E com isso haverá a ressurreição dos justos mortos e a transformação dos justos vivos. Essa é a diferença entre o verdadeiro e o falso. Tudo bem.
Isaías 65 tem uma descrição que poucos religiosos, ou quase nenhum, conseguem entender, porque não entendem em que contexto, em que lugar, e quem envolverá o reinado milenar do Messias. Isaías 65 diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Bom, se nós formos dizer que isso aqui é no céu, né, durante os 1000 anos no céu, como conciliar a existência de pecadores no céu? Não faz sentido. Agora, isso faz todo sentido se nós entendermos que durante o milênio, o reino milenar do Messias, ainda haverão nações sobre a terra. Os redimidos são os pecadores, são os ímpios, que não vão fazer parte do reinado do Messias, eles vão ser súditos, juntamente com as outras nações. Por isso que o menino morrerá de 100 anos e o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Por quê? Porque as condições da terra estão mudando. O Messias começou o processo de regeneração da terra, onde Satanás estará preso em outra dimensão que não é essa a terra, é o abismo, as profundezas, onde ele não estará aqui para tentar as nações, não haverá um reinado do príncipe deste mundo, mas na verdade o reinado será do Messias, por isso que as condições melhoraram. E é onde nós vemos detalhes que exatamente se cumprem antes mesmo que a santa cidade, a nova Jerusalém celestial, desça. Por quê? Porque eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, ou seja, milenar, né? 1000 anos, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Sabe aqueles textos que você lia nos profetas, no Antigo Testamento, e não entendia nada? Agora fazem todo sentido, compreendendo que o Eterno não muda, que a Torá não foi abolida, compreendendo que ele não rejeitou seu povo Israel e que ele não quebrou sua aliança eterna. Quando eu falo em povo Israel, meus irmãos, não estou se referindo somente a judeus. Nossos irmãos judeus que aceitam o Messias são parte do povo do Altíssimo. Eu estou falando das 12 tribos. Ruben, Simeão, Levi, Asher, né? Todos aquelas tribos que, como já expliquei, foram dispersas por todas as nações da terra. Sem saber, nós somos Israel, né? Só precisamos firmar a aliança com o Eterno em nome do Messias, só isso, né? Aceitar a aliança que foi proposta desde sempre, desde o princípio. E aí continua explicando: não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Eterno, e seus descendentes estarão com eles. Aí veja que interessante, durante os 1000 anos, os santos não vão se reproduzir. Pelo contrário, eles vão manter, eles mesmos são a posteridade bendita do Eterno. E os seus descendentes estarão com eles. Então as famílias que forem constituídas agora permanecerão para sempre. Isso é lindo, né? Por isso nós devemos preservar nossas famílias, devemos manter esse vínculo abençoado, né, que visa a eternidade com o Messias, com o nosso Salvador. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz Yahweh, diz o Eterno. Então note, Isaías 65 não está se referindo ao céu. Eu já fui de denominação, né, e conheço pessoas de outras denominações que usam esses textos para dizer, olha, o céu, como vai ser maravilhoso no céu e tal.
E não é o que o texto está falando. Ele está falando das condições da terra na sua regeneração. E está muito claro, porque do verso 20 a 25 fala de pecador, que vai haver, fala de menino que morrerá de 100 anos, fala que não haverá criança de poucos dias nem velho que não cumpra os seus dias, fala que vai haver serpente, porque ela vai haver, só que ela vai comer pó. Então, querido, não tem como resistir a esses argumentos. É muito claro perante a descrição das Escrituras. Ok? Bom, em Zacarias 14 é uma parte muito interessante de como será esse reino milenar do Messias aqui na Terra, porque descreve exatamente a validade das festas santas do Criador. E reitera a validade do Shabat, né, descanso, como também de todo o legado que o Eterno deu a Moshe, a Moisés, ao povo de Israel, como estatuto perpétuo. Aqui eu não falo de leis civis ou leis sacrificiais, porque nós sabemos que o Messias, ele será o juiz e ele é o nosso sacrifício perfeito. Estamos falando de princípios que foram determinados como perpétuos e são claramente escritos na Torá, né, no chamado Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, como princípios válidos por toda a eternidade. E isso é confirmado aqui em Zacarias 14, 16 a 20. Acompanhe. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, olha aí, quer dizer que vão restar remanescentes dentre os ímpios, certo? Que não são parte do reino milenar do Messias, só que eles são súditos. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ou Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos, aquela festa das cabanas que ocorre costumeiramente por volta do mês de outubro, certo? Nós estamos vendo que ela existirá durante os 1000 anos, exatamente porque ela representa o acampamento dos santos. A gente chama de moradas provisórias em que os santos irão habitar antes que a nova Jerusalém celestial desça do céu, que só ocorrerá no fim dos 1000 anos, conforme Apocalipse 20, verso 7 em diante, perdão, Apocalipse 21, na verdade, escreve, verso 1 em diante. Ela só desce depois que for tudo restaurado, né? Muito bem. E diz, e acontecerá que se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, estamos falando do Messias aqui, não virá sobre ela a chuva. Então veja, eles terão que se amoldar ao reino do Messias. Como hoje todo mundo se amolda às festas pagãs, romanas, islâmicas, a todas essas festas satânicas que existem, né, no reinado se amoldar ao reino do Messias, terão que participar das festas. Senão, não vem a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade a Adonai, ao Eterno. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Então, observe claramente que todas essas promessas que o Messias fez, que o Eterno fez ao seu povo, que não foram cumpridas plenamente na primeira vinda do Salvador, quando esteve aqui há quase 2000 anos atrás, elas vão se cumprir plenamente no seu reinado milenar. Bom, o Apocalipse
Irmão, todas essas promessas elas foram anuladas, porque foram substituídas pelo Israel moderno, e tudo isso foi mudado para uma outra realidade. Todos os profetas, inclusive João no Apocalipse, reitera o que os profetas antigos falavam. O Apocalipse, na verdade, o livro de Guiliana, que quer dizer simplesmente revelação, ele simplesmente ele reitera e é uma transcrição dos profetas antigos. Uma grande parte das citações do livro de Apocalipse são retiradas dos profetas antigos da Bíblia. São citações dos Salmos, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Se você for um pesquisador aprofundado das Escrituras, você vai descobrir isso. Basta pegar uma concordância e pesquisar os termos e os textos que são usados, ou uma concordância online, né, que tem muitos programas online de estudo da Bíblia, e você vai descobrir que são citações dos profetas antigos. E por isso que o Messias reitera isso com a sua própria boca. Quando ele diz, por exemplo, em Apocalipse 3:9, ele diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, ou seja, povo de Yahudins, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. É uma das promessas mais lindas dadas no Apocalipse, e essa promessa foi feita à igreja de Filadélfia. Ela só se cumpre na íntegra durante os 1000 anos. Veja que lindo. Quando o Messias vai comprovar diante de todas as nações que seus fiéis filhos, que obedecem seus mandamentos, que mantêm o testemunho de Yahushua, mantém o seu dom profético que está contido nos profetas, né? Portanto, eles têm a lei e os profetas. Eles vão ser reconhecidos perante o mundo. Eles saberão que eu te amo, Yahushua diz. E eu farei que eles venham e adorem prostrados a teus pés. Quer dizer, é uma coisa espantosa essa promessa. Ela se cumpre durante o reino milenar dos Messias sobre os ímpios que restarem sobre a terra. Zacarias 8:20-23 tem uma citação tremenda falando sobre o remanescente que vem do legado hebraico. Veja, o remanescente ele não vem do legado católico, não vem sequer do legado protestante evangélico, ele não vem sequer mantendo a doutrina tradicional adventista, Testemunho de Jeová, Mórmon, nenhuma dessas religiões. O remanescente, ele mantém as raízes hebraicas da fé. Ele vem desse povo e dos oráculos que esse povo recebeu do Altíssimo, desde Moisés, desde os profetas, até pela boca do próprio Messias, que confirma tudo isso. E o livro de Zacarias 8:20-23 fala o seguinte: assim diz Adonai dos exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor de Adonai e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém, ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor de Adonai. Assim diz Adonai dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, de todas as línguas das nações pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu. Só para você entender, o que é a orla das vestes? É justamente aquilo que a mulher que tinha um fluxo de sangue tocou no Messias, que era também Yahudim, o judeu. A orla era uma listra azul que ficava no manto dos Yahudins, os judeus, significando a obediência aos mandamentos, conforme consta no livro de Números, se não me engano, capítulo 10. Falando que a cor azul, ela significa a obediência perfeita aos mandamentos, os estatutos, os preceitos do Eterno.
E esse povo que representa isso vai ser reconhecido pelas nações como o povo que mantém o testemunho do Messias e aguarda da Torá, aguarda dos seus mandamentos. Aí diz, iremos convosco, porque temos ouvido que Yahweh, o Criador, está convosco. Então, é onde o Eterno vai cumprir plenamente o seu projeto, o seu povo, para a redenção e para todas as nações sobre a terra. É onde realmente Jerusalém será a luz das nações, onde realmente o seu povo será unicamente seu povo exclusivo. Sem idolatria, sem contaminação. Aí nós vemos em Zacarias 14, 16 a 20. Nós já lemos essa parte, falando da festa das cabanas, que eles vão participar. E 1 Coríntios 15, 24 a 26, o apóstolo, ele descreve como será o encerramento do reino milenar do Messias sobre a terra. Ele diz, depois virá o fim. Depois de quê que virá o fim? Quando tiver entregado o reino a Yahweh, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então veja, o Messias não vai reinar no céu para destruir inimigos debaixo de seus pés no céu, porque lá no céu não tem inimigos do Messias. Isso é incoerente, isso não faz sentido na visão da teologia cristã evangélica, ou teologia adventista, seja lá qual for a teologia, mormon, testemunho de Jeová. Ele tem que reinar sobre a terra até que ele ponha debaixo de seus pés todos. Quem são esses inimigos? Primeiramente, as escrituras citam vários desses inimigos. O pecado é um inimigo. As nações contrárias ao povo e ao Rudim são inimigos. Nós temos filisteus, moabitas, amonitas, edomitas. Esses povos são considerados inimigos. Então, tem que ser posto os inimigos debaixo de seus pés. Todos os inimigos da verdade, aqueles que se opõem, principalmente aqueles que se opõem à Torá. Como muitas religiões se opõem aos mandamentos do Altíssimo, são considerados inimigos do Eterno. Como ele disse, vós sois meus amigos se fizerem o que eu mando. Né? João 15, 14. Ou, vós sois aqueles que me amam que guardam os meus mandamentos. Como ele fala também. Né? Então, nós observamos que tudo isso será concluído. O reino milenar é necessário para que ele vá regenerando a terra e vá aniquilando os inimigos, desde a sua vinda até o desfecho do reino milenar. Por quê? Porque Paulo continua aqui em 1 Coríntios 15 falando que depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Yahweh, o Pai, ou seja, o Pai ainda não recebeu o reino ainda, durante esses 1000 anos, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, todo o império romano, império grego, império persa, império babilônico, todos esses impérios cairão. Império britânico, império americano, império isso, império aquilo, cairão. Toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E realmente, a morte só é aniquilada no fim dos 1000 anos, que é quando as nações ímpias que estão sobre a terra atacarão o acampamento dos santos e a cidade amada, e o fogo descerá do céu. O Apocalipse 20 descreve que depois disso serão ressuscitados os ímpios que estiverem mortos, né? E eles serão jogados no lago de fogo e enxofre.
Muito bem. E aí as escrituras dizem que o último inimigo que a ser aniquilado é a morte. É exatamente quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo e enxofre. Meus queridos, essa é uma revelação tremenda da qual poucos têm entendimento na sua plenitude, né? Como nós mesmos temos aprendido, né? É um processo difícil para se descontaminar de toda uma teologia inventada por homens, fajuta, né, que busca puxar a sardinha para o seu lado. Cada religião tenta se enquadrar dentro da perspectiva dessas profecias e tomar essas prerrogativas para si somente, né? Mas a teologia das escrituras, com a visão hebraica, né, da restauração das duas casas de Israel, que é uma teologia, na verdade, abrangente, ela inclui não só judeus como gentios dispersos, que abraçam a aliança com o Messias, é a mais coerente de todas. Ou seja, você não precisa participar de uma determinada religião, você precisa ter uma aliança com o Eterno de Israel, só isso. Aceitar o Messias como seu único Salvador, ser batizado em nome dele e guardar seus mandamentos. É muito simples. Sem placas, sem comércio, sem política, sem toda a contaminação teológica, toda a bagunça que existe hoje nas religiões. Então, querido, esse é um convite para você que quer participar do reino do verdadeiro Messias. Importante destacar que antes que o verdadeiro venha, o anticristo vem primeiro. Vem primeiro para apoiar o seu representante, que é o anticristo, antes do reino milenar do Messias. Nós sabemos disso, né? Tanto é que esses enganos têm sido alertados há milhares de anos pelos profetas, pelos apóstolos, né? E nós temos que atentar às escrituras pelo que elas falam. Não apenas tomar para nós o que é conveniente, o que é do nosso agrado, do nosso interesse, mas tomar as escrituras tal como elas estão. Tá? Eu recomendo para você a escritura hebraica, é verdadeiro nome, e recomendo muito que você leia os profetas, que ninguém lê, que todos rejeitam, né? Como sendo algo que caiu em desuso, algo arcaico, algo que não tem mais validade. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, certo? São profetas Zacarias, todos eles falam do reinado do Messias. Principalmente se você ler Jeremias 23, leia lá depois o capítulo inteiro, é uma coisa incrível, como ele descreve, né? O livro de Ezequiel está cheio de relatos sobre como vai se dar o reinado do Messias, como vai ser o Gog e Magog, o Armagedon, né, a batalha final. Eles descrevem tudo que de maneira nenhuma deixou de ser a promessa do Eterno, porque ele não muda, ok? Para você que está na região de São Paulo, aqui está uma oportunidade rica, valiosa. Estaremos em São Paulo no dia 18 de fevereiro de 2017, a partir das 9 da manhã, com um congresso, tá? E estaremos com você explanando mais sobre a verdade eterna do Criador, falando sobre as profecias, falando sobre a nova ordem mundial, falando sobre o movimento de restauração, né? E você pode participar gratuitamente desse congresso. Nós não teremos DVDs, nós simplesmente vamos abrir as portas para aqueles que queiram participar. Portanto, se você está em São Paulo, na capital, quem sabe no interior, mesmo de fora, e queira participar, inscrições pelo zap do nosso coordenador do congresso lá em São Paulo, que é o professor Fábio Pires, pelo fone 11, que é o código 983722463, tá? Nós já temos mais da metade já de inscritos, da capacidade total do auditório, e ainda restam aí algumas vagas para aqueles que quiserem assim participar, tá? Que o Eterno, Criador do Universo, te abençoe, sua casa, sua família, vai lá participar com a gente, tá? Será um prazer estar com os irmãos. Aqueles que queiram se batizar em nome do Messias, tirar o batismo trinitário, né, de vez, se desvencilhar de Babilônia e quiserem ser batizados em nome do Messias,
nós estaremos também realizando essas imersões. Entre em contato com o professor Fábio Pires, que um dia posterior ao congresso, talvez, nós vamos estar realizando essas imersões em nome do Messias, tá? Que o Eterno te abençoe grandiosamente, continue acompanhando nossos vídeos, o canal Neemias Gomes, o canal Gemima Gomes, até nosso próximo Hangout.